Meus queridos e diletos irmãos, estamos aqui de volta com mais um conteúdo neste quadro do Gênesis ao Apocalipse. Estamos tratando sobre as pragas enviadas por Deus através de Moisés no Egito, 1491 a.C. No conteúdo anterior, nós abordamos as pragas dos piolhos. Neste conteúdo estaremos analisando a praga das moscas. São duas pragas semelhantes e quase que sequenciais. Nós observamos que o propósito ali foi Deus mostrar a diferença entre os habitantes do Egito e os habitantes de Gósen. Os israelitas que estavam em Gósen, por sua vez, na presença de Deus, não sofreram nem sequer uma mosca ali. No entanto, o Egito foi totalmente tomado por essa praga, que mais uma vez o Senhor Deus humilha, o Deus Tote, o Pate, por assim dizer, enviando, portanto, esta praga ali. A praga atacou tanto os homens como os animais. Convido você a abrir a sua Bíblia no livro do Êxodo, no capítulo de número 8, e o versículo 20 até o versículo de número 32, quando Deus então envia mais uma vez Moisés e Arão a falar com Faraó. Aqui, portanto, o Egito é tomado por enxames de moscas, mas nenhuma delas, conforme eu disse, aparece na terra de Gósen, onde vive os israelitas. E mesmo infestado de moscas, piolhos, etc., novamente Faraó promete libertá-los, mas assim que as moscas vão embora, ele se recusa a fazê-lo e permanece com seu coração obstinado. Pois bem, vemos aqui o texto que diz o seguinte: depois o Senhor disse a Moisés: levante-se bem cedo e apresente-se ao Faraó, quando ele estiver indo às águas. Esse costume deles era para se banharem de uma forma rigorosa no rio Nilo e sacrificar as suas divindades ali, conforme já falamos nisto em conteúdos anteriores. Diga-lhes que assim diz o Senhor: deixe o meu povo ir para que me preste culto. Se você não deixar meu povo ir, enviarei enxames de moscas para atacar você, os seus conselheiros, o seu povo e as suas casas, as casas dos egípcios, e o chão em que pisam se encherão de moscas. Naquele dia, tratarei de maneira diferente a terra de Gósen, onde habita o meu povo. Nenhum enxame de moscas se achará ali, para que você saiba que eu, o Senhor, estou nesta terra. Veja que o propósito, conforme falamos, era justamente mostrar a diferença entre os justos e os ímpios, entre a presença de Deus no meio dos justos, com bênção e proteção, e na presença dos ímpios, com um severo castigo por causa da obstinação do coração de Faraó e da teimosia, do paganismo, da idolatria, do paganismo desenfreado no meio daquele povo. E ali Deus estava dando ao povo uma lição de que aqueles deuses tão adorados e venerados não passavam de ilusões, de imagens, de idolatrias. Israel jamais deveriam copiar, imitar a idolatria do povo egípcio.
até porque passou 430 anos no Egito. Então precisava justamente dessas lições para que eles saíssem dali curados, conscientes de que somente há um Deus digno de honra, glória e adoração, que era o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Farei distinção entre o meu povo e o seu. Este sinal miraculoso acontecerá amanhã. Deus tinha pressa, tempo e momento para aplicar o seu juízo. E assim fez o Senhor. Grandes enxames de moscas invadiram o palácio do faraó e as casas de seus conselheiros. E em todo o Egito a terra foi arruinada pelas moscas. Aí o que acontece? Faraó aparentemente se rende. Faraó, no versículo 25, mandou chamar Moisés e Arão e disse: vão oferecer sacrifícios ao seu Deus, mas não saiam do país. Ora, o que o diabo quer, na verdade, era manter o povo de Deus ali, na escravidão. Mas o propósito de Deus era separação, luz e trevas, ímpios e justos. Ambos jamais poderiam conviverem juntos, porque Deus tinha um plano maravilhoso com Israel. Isso não seria sensato, respondeu Moisés. Os sacrifícios que oferecemos ao Senhor, o nosso Deus, são um sacrilégio para os egípcios. Se oferecemos sacrifícios que lhes pareçam um sacrilégio, isso não os levará a nós apedrejar? Faremos 3 dias de viagem no deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor, nosso Deus, como ele nos ordena. Foi essa a postura de Moisés, foi essa decisão de Moisés. Disse o faraó: eu os deixarei ir oferecer sacrifícios ao Senhor, o seu Deus, no deserto. Mas não se afastem muito e orem por mim também. E peçam que essas pragas saiam de minha terra, do meu país, da minha corte. Moisés respondeu: assim que sair da tua presença, orarei ao Senhor. E amanhã os enxames de moscas deixarão o faraó, teus conselheiros, o teu povo, mas que o faraó não volte a agir com falsidade, impedindo que o povo vá oferecer sacrifícios ao Senhor. Então Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor. E o Senhor atendeu o seu pedido. As moscas deixaram o faraó, seus conselheiros e seu povo. Não restou uma só mosca. Mas dessa vez, conforme dissemos, o faraó obstinou-se seu coração e não deixou que o povo saísse. Versículo 32. Tanto as pragas das moscas como a praga dos piolhos, né? O versículo 22 nos dá o objetivo dessas pragas sucessivas. E saiba, está lá no texto. Como eu disse, era o propósito de Deus fazer a diferença entre os israelitas e os egípcios. Aonde Deus habita, não haveria praga, não haveria moscas, não haveria qualquer tipo de maldição. Mas no Egito, tanto os homens como os animais foram completamente devastados pelas moscas. Foi também, como eu disse, uma humilhação ao Deus Pat, criador suposto do universo, né? Ou novamente Tot, senhor da magia. Até porque os magos não conseguiram fazer absolutamente nada para impedir ou mesmo para imitar. E sendo assim, Faraó se rende, pede para que Moisés ore a Deus e, aconselhado pelos seus ministros, ele então pede a oração e Moisés ora a Deus. As moscas vão embora. E no versículo 32, Faraó, obstinado como era, endureceu novamente o seu coração, não permitindo que o povo fosse
sair do Egito, fosse longe. Tudo isso era uma tentativa do diabo de manter o povo de Deus no terreiro da escravidão, num país da maldição. Mas Deus não, de forma alguma, aceitaria que o seu povo convivesse ali, pois o plano de Deus estava ligado às promessas dos patriarcas, ou aos patriarcas. Isto é, tirar o povo de Israel com grande despojo, fazer de Israel uma nação sacerdotal e uma bênção para o mundo, de onde, portanto, viria o Salvador, a semente da mulher, o Cristo Redentor. Por isso Deus lutou pelo seu povo. E assim, mais uma vez, mais uma praga, a quarta praga, humilha o Deus Tote, abre os olhos da população e põe na consciência de Faraó que o único Deus digno de adoração é o Deus dos hebreus, o Deus criador dos céus e da terra. Que Deus lhe abençoe, compartilhe essa palavra, deixe o seu comentário, se inscreva em nosso canal, dê um joinha. Isso você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este, para abençoar a sua vida e a vida de todos aqueles que acreditam na palavra de Deus. Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Na nossa próxima videoaula, nós estaremos falando sobre a praga da peste nos animais. Fique na paz, em nome de Jesus.